Agora, um momento importante é, não, além de ser a última parte, a gente vai ter a palavra do nosso presidente, tá certo? E ele vai posicionar, de fato, o que vai ser aplicado, além das metas, além dos objetivos e além do que a empresa pode oferecer para vocês. Pessoal, vamos lá. Eu trouxe também uma parte da apresentação, certo? E nada mais, nada menos vai comentar aquilo que já foi abordado, certo? Que nós abordamos todo o tempo a respeito de metas, certo? Não foi isso que a gente disse? Sim ou não? Não, porque tá fraco, pô, pelo amor de Deus. Sim ou não? Isso aí, olha só, é tropa de elite ou não é? É uma caveira ou não é? Pô, Geraldo, tem que ser, Geraldo, vou deixar você uma semana com eles, hein? Pô, rapaz, tem que... Pessoal, olha só, eu trouxe um documento para vocês a respeito da Remaferpa. Isso daí foi discutido bastante antes de apresentar para vocês, porque é muito importante a gente expressar o objetivo de fato que a equipe que vocês estão coordenando, tá certo? Hoje vocês estão fazendo parte de um grupo que ele não olha apenas aquela contagem de cabeça propriamente dito, vai olhar o resultado. Então, ou seja, que nem aqui foi apresentado, ora, eu tenho um colaborador que faz 100 pallets que descarrega no dia, e os 100 que de fato descarregam estão aqui, tá ok? Então por que hoje eu não posso falar assim, olha só, você consegue fazer 120? Carregador, hoje vocês conseguem fazer 120? Se eu pedir para vocês em curto, médio e longo prazo, vocês conseguem fazer 120? Vocês conseguem, não conseguem? Então qual é a diferença de vocês hoje dentro da empresa, que a empresa com certeza enxerga a respeito de metas, que pode de fato ser alcançado, mas é o que? É comprometimento. Os carregadores que estão participando hoje aqui, com certeza vai sair encarregados, com certeza vai sair supervisores, basta eles acreditarem. Então vamos lá, pessoal, eu estou falando a respeito do líder eficaz. O que acontece? O líder eficaz, ele traz algumas bandeiras que tem que ser colocadas na vertente. Vamos lá, sobre feedback. Feedback tem que ser constante. Tem gente que está falando aqui, olha só, quando eu falo de feedback, quando eu falo de comprometimento da equipe, comprometimento tem que ser passado para o seu superior, para o seu subordinado também. O feedback tem que ser constante. Não adianta, porque quando a gente trata a respeito de objetividade, a gente tem que traçar, além das metas, e medir para que isso de fato aconteça. Os nossos gerentes, que hoje estão de frente no contrato, está sempre bem claro essa objetividade. A pergunta é, para os gerentes e para os supervisores está claro. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, para os carregadores, está claro isso? Está claro? Tem que estar claro. Eles têm que entender, não é só o pessoal operacional, no pessoal do departamento pessoal também tem que ter ali. Então não adianta, não só o pessoal, também o departamento pessoal que tem que passar feedback. Quando eu cobro a contratação, que tem que ser informada via e-mail. Quando eu cobro o desligamento, que tem que ser repassado via e-mail. Quando eu cobro a suspensão, que tem que ser informada. Isso daí é simplesmente algo básico. Básico. Então, ou seja, são critérios que hoje eu estou direcionando e passando para a equipe, para que ela, de fato, seja alcançada para melhoria para o nosso cliente. Pessoal, qual é o exemplo do filho? Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Todo mundo, não é verdade? A maioria, menos eu também não tenho. Né? Então, ou seja, vamos lá, beleza. O exemplo do filho. Eu ouvi isso, Geraldo, de você. Qual é o exemplo do filho? A mãe tem o filho, de fato, ele, o que ele faz? Vai no banheiro, faz lá as necessidades dele. A mãe tem que fazer o quê? Limpar o filho, certo? Depois de limpar o filho, dá banho no filho, lava a mão do filho. E depois, a criança cresce. O que a criança cresce? Aí depois o que a mãe vai fazer? Vai supervisionar o filho na porta ali, ó. Vai ver se de fato ele está fazendo as necessidades, mas se está cumprindo com o que a mãe de fato ensinou. Curto e grosso, e direto. Depois, quando cresceu, a mãe precisa se limpar a criança? Precisa limpar o rabo da criança? Não precisa. Então, ou seja, pessoal, está lá, você vai ter toda a sua doutrina, né? Você vai ensinar e você vai depois supervisionar. Depois, quando supervisiona, você não precisa mais cobrar mais nada. Ou seja,
O que está faltando? Feedback. Já foi, na verdade, supervisionado, já foi ensinado. E o que não é, na verdade, prestado conta? Eu não estou aqui para cobrar algo que não seja já aplicado. Vocês já sabem fazer. Vocês são os melhores. Vocês são os melhores. Não é à toa que vocês estão aqui hoje. Então, quer dizer, quando a gente leva toda uma metodologia para aplicar para um futuro cliente, a gente tem que ser, além dos melhores, tem que mostrar uma atenção diferenciada. Quando vocês que são profissionais que estão no mercado hoje, você vê o turnover altíssimo em muitas organizações. Por causa de quê? Por causa que às vezes não é aplicada a política de premiação variável, que vai ser aplicada essa política de premiação variável ano que vem. O senhor Walter vai depois, a gente vai conversar sobre esse tema, certo? Mas esse tema de fato vai ser aplicado e vai ser seguido. Quem hoje mostrou aqui que eu consigo trabalhar descarregando 200 carros com 30 colaboradores, com 40 colaboradores, filho, qual é a dificuldade? Eu tive hoje uma operação recente de um contrato, recentemente, onde nós descarregamos 53 com 12 pessoas. Qual é a diferença? O acompanhamento. O que tem que ser seguido? Não é você contar pessoas, e sim da forma que você faz o trabalho. Então, ou seja, o fazer o trabalho é uma engrenagem. Tem que ter essa política de acompanhamento. Não é só eu descarregar, é ver quanto tempo lá demora o produto após ser descarregado na plataforma, ficar avaliando qual é o período de escoamento para ser endereçado, o período de conferência, dar assertividade no processo, falar sobre os erros logísticos. Isso sim tem que ser levado em consideração. Vocês sabem disso? Além de descarregar. Então, ou seja, o tempo de permanência do veículo vazio na plataforma, isso tudo tem que ser avaliado. Não sou eu, é o cliente. Tá certo? Então, quando a gente fala sobre uma metodologia diferenciada, é aplicar. Então, eu quero deixar claro o seguinte: eu não estou aqui para ensinar trabalho de ninguém. Vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Eu, na verdade, eu quero aprender com vocês, para quando chegar na frente dos nossos clientes, vender o melhor. Quem já acompanhou a minha venda, ó, Fábio está aqui, ó, desde que eu me conheci quando eu tinha 16 anos, na época da Ambev, tá certo? Fabiano é exemplo disso também. Não sou melhor do que ninguém. O que diferencia? É atitude. Atitude. E é onde eu faço a pergunta: se você está motivado, procura força. O que te move de fato? Eu sei o que me move. O que me move é minha família. O que me move é meu pai, minha formação, graças a Deus. O que eu cheguei, onde eu cheguei, graças a Deus. Eu agradeço meu pai. Graças a Deus, agora eu cheguei, estou buscando, não tenho vergonha de falar isso. E isso sim tem que ser expressado. O que te move? Então você tem que deixar bem claro para você o que te move. Então eu quero deixar bem claro: pai, eu te amo, tá? Minha irmã, ó, é uma coisa, amor, também te amo. Você está aqui, ó, deixar registrado esse momento, tem que, né? Deixar registrado essas coisas. Então a gente tem que deixar claro. Tem que deixar claro o que te move. O que te move? O que te move? Você tem que entender isso. Quem tem filho, busca o que te move dentro do teu filho. O que te move é o quê? Ah, meu pai, é minha esposa, é meu marido. É o quê? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Não sou eu, Cleito, que vai falar para você o que de fato tem que ser expressado. Pessoal, se não mudar, ano que vem a gente vai conversar de novo a mesma coisa. E eu quero vocês melhores. Quero os carregadores aqui presentes, que hoje vocês batem 100. Ano que vem, eu quero que vocês hoje me apresentem 120. Mas eu não quero que vocês me apresentem 120, certo? Como carregadores. Eu quero que vocês me apresentem 120 como encarregados, como supervisores. Isso sim, a base é por vocês. A base, o que a empresa de fato é movimentada, são vocês. Mas vou ter que deixar bem claro, tá bom? Tem que deixar bem claro que não é diminuir, não é se desmotivar, e sim procurar sempre melhorar. Tá bom, pessoal? Eu não vou estender muito. Eu só quero, na verdade, passar algumas observações referentes ao curto prazo, tá certo? Olha só, temos aqui, ó, volta. Temos aqui, ó, 53 pallets dia. Isso daqui, 53 pallets dia, é uma coisa tranquila, é curto prazo. Curto prazo, seu Walter, é curto prazo. Porque eu não vou aceitar hoje um colaborador descarregando 20 pallets, 25 pallets, que ele poderia estar descarregando a média 53.
Menos de 53, isso daqui é um número inadmissível. Aí eu falo para você uma coisa: profissionalismo dentro do ambiente de trabalho. Como é que deve funcionar? A vertente sobre a auditoria do supervisor na plataforma, que tem que ser seguida sim, porque a gente tem que auditar. Processos que não são auditados não devem ser praticados. Então, se processos que não são auditados não são praticados, isso daí vai ser abolido dentro da Remaferpa. Então, quando a gente deixa claro alguns parâmetros que vai sim ser levado em consideração, junto com o supervisor, junto com o encarregado, ele sim vai falar: olha só, eu posso mudar essa vertente. Porque hoje o colaborador está descarregando 25 pallets, ele poderia sim alcançar o número base, certo? Ele poderia sim alcançar o número base, que é 53. Aí eu te faço uma pergunta: dá para fazer? Os carregadores falaram que dá para fazer 120 lá atrás. 53 é onde eu não vou aceitar dos senhores que cheguem em 53. Então é uma vertente totalmente diferente. Quero o melhor de 100 hoje. Vocês são os melhores e vão continuar sendo os melhores. Mas só que não pode chegar o nível médio. Sabe por quê? Hoje o mercado não permite o nível médio mais. Nível médio de produtividade. Hoje o mercado está tão agressivo que se você não procurar ser o melhor, você vai ficar para trás. Então, onde os 53 é uma coisa difícil de alcançar em 3 meses, então vocês têm até março, seu Valmir, seu Ney, seu Rogério, comprometimento com a diretoria. Seu Fabiano vai poder dar o suporte necessário para vocês. O que vocês precisarem, ele vai apresentar para a gente os 53 pallets de fato dentro do processo. Aí eu vou fazer uma observação. Olha só, eu quero que os senhores entendam uma coisa: lançamento errado por parte do encarregado, isso afeta na meta. Se o encarregado lançar número errado, tá certo? O Valdir vai estar junto lá na plataforma, tem que passar essa orientação para os nossos encarregados, tá certo? Porque se lançou matrícula errado, a gente computa métrica errada. Então, ou seja, qual é a vertente que temos que sempre avaliar? O processo de auditoria, além do encarregado, do supervisor, que vai ser levado em consideração. Por quê? Imagina você, o supervisor tem 3 ordens de serviço para poder auditar o processo do encarregado. Beleza, ele vai lá em cima da plataforma, encontra erro, encontra inconsistência, é uma vertente que vai cair no relatório do nosso sistema. E agora imagina, você encarregado que fez a meta que vai ser atingida, ainda, Fabiano, a gente não determinou uma meta do encarregado, mas vai ser deixado claro. Porque se o próprio encarregado colocar a meta do encarregado, fala, filho. Descarregador 53. Certo, mas se ele errar um, é descontado 100. Então, ou seja, se errar um, na auditoria do supervisor, que se o supervisor encontrar erro seu, o supervisor ele é premiado. Se você acertar, você bateu a meta, você é premiado. Vai funcionar dessa forma. Então, ou seja, atingiu a meta. Beleza, eu estou aqui numa vertente que foi 100%. Vou conversar qual é a política de premiação. O próximo passo, o supervisor encontrou erro ou ele não encontrou erro, ele vai ser premiado da mesma forma. Porque se ele encontrou erro, ele vai ser premiado com mais. Se ele não encontrou, aí ele vai ter lá uma reserva para ser disponibilizada para ele. A política de assertibilidade de vocês, isso eu falo com propriedade, aonde a gente tem assertividade, dentro do processo logístico, o nosso cliente ele fica satisfeito. Eu garanto a você que se eu controlar o que entra dentro do depósito, nada mais, nada menos vai ser levado em consideração dentro do armazém. Ponto. Porque eu consegui ter uma vertente de recebimento eficaz e eficiente. Que vai ter perda de produto dentro do depósito? Pode ocorrer que sim, que se não tiver um WMS eficaz, ocorre o risco de perder o produto dentro do depósito. Ocorre o risco de ter avaria? Ou pode ser que sim. Mas só que, qual é a vertente que devemos levar em consideração? O nosso trabalho de descarga, que aí depois vai ser avaliado do armazém, tem que ser levado em consideração com assertividade. Erro logístico não são permitidos dentro da logística. Tá certo, pessoal? Então, ou seja, ó, o que eu quis levar em consideração aqui, ó? Vamos lá. Médio prazo, em 1 ano, 65. 65, esse é o desafio. Fabiano, esse é o desafio.
Equipe, esse é o desafio. Sair de 40 para 65, eu estou conversando com a equipe que tem 100. Se hoje eu levar em consideração o valor de um ano, eu estou falando em 3 meses, alcançar 53. Em um ano, 65. Isso por colaborador. Por colaborador. E aí eu vou falar para vocês uma coisa. O tempo de escoamento na descarga, vocês têm que averiguar. Que não é o quantitativo de pessoas que estão na plataforma, e sim a qualidade do serviço que é apresentada para o nosso cliente. Não adianta hoje. Já tivemos casos dentro do Pão de Açúcar que fizemos vários trabalhos. Seu Zé está de prova, seu Valmir está de prova, com muito menos colaboradores e com a demanda altíssima. Estou mentindo, seu Zé? Estou mentindo, seu Valmir? Não. Então, ou seja, são situações totalmente distintas. Hoje temos uma vertente totalmente... Olha só, o que tem que avaliar aqui, ó? Indicador, beleza. Esse negócio aqui eu não me adaptei, não. Vai para frente, vai para trás e está tudo certo. Aqui, empresa X, empresa Y, tem que ser levado em consideração, 100. GPA, beleza. Então, aonde a gente tem que avaliar? Então, olha só, devemos alcançar 110 pallets dia. Isso daí, a equipe que trabalha com 110 pallets. Esse é o desafio de vocês em 2018, a partir de janeiro. Tá ok? Sim ou não, pessoal? Estou pedindo muita coisa? Estou pedindo 10% do que você faz hoje. Dá para fazer ou não dá? Vocês estão me garantindo que dá para executar 10%. Olha a responsabilidade com o time. 10% dos melhores de aumento de produtividade em 3 meses. Então, ou seja, bater o método durante 3 meses, a gente vai conversar e vai premiar. Tá bom? Então, é uma coisa que a gente vai avaliar em conjunto. Eu queria agradecer a oportunidade. E, pessoal, faça o que vocês nunca fizeram. E viva o que vocês nunca viveram. É isso que eu tenho que deixar recado para vocês. Contem comigo. O desafio já está bem direcionado. Tá certo? Conto com vocês para que tudo aconteça da melhor forma possível. E eu volto a dizer, sem a equipe, eu não faço nada. Mas eu tenho certeza que nós, em conjunto, vamos alcançar horizontes. Vamos atravessar mundos afora. Mas só que eu preciso de vocês.